sobre a questão da propriedade privada, né? Que eu diria que é uma preocupação relevante para os brasileiros, né? Nós atendemos muitas famílias empresárias e não é incomum nós termos que lidar com reclamações judiciais relacionadas à despersonificação, por exemplo, de sociedades, né? Até em mais de uma cadeia, né? Nós agora estamos com uma cliente que ela tinha uma indústria, tem uma indústria, e está enfrentando um litígio judicial. A contraparte despersonificou, fez um pedido de despersonificar a indústria, acioná-la e despersonificar inclusive a sociedade patrimonial que já estava doada para as filhas, né? A gente, pasmem, assim, o juiz de primeira instância deliberou a sequência desse processo e a gente precisou fazer intervenções um pouco mais severas, né, para poder resguardar esse patrimônio. Eu acho que esse é um ponto que merece uma atenção aqui, né? Porque aqui nos Estados Unidos a empresa ela tem uma personalidade jurídica própria, né? Você que conhece muito bem estruturas brasileiras, Luiz, e que está com esses anos de experiência aqui, o que você pode falar para a gente sobre a diferença da tratativa, né, sobre a propriedade e a personalidade jurídica das pessoas físicas e jurídicas aqui na Flórida? Então, até um ponto importante, o que acontece? Esse trabalho, de fato, é um trabalhinho feito aí a pelo menos 4 mãos. Então, nós aqui como contadores, consultores tributários, também contamos com o apoio dos advogados dos clientes para não só montar, mas operar a estrutura de forma que, de fato, a empresa tem essa personalidade jurídica resguardada. Aqui, basicamente, um dos pontos que a gente sempre enfatiza para os clientes é não ter uma mistura ali contábil entre pessoa física e pessoa jurídica, que isso depois é usado para fins de desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Então é muito comum, por exemplo, pessoas desavisadas que tratam a empresa como um cofrinho pessoal. Então acabam colocando ali despesas muito pessoais na empresa, acaba tirando dinheiro, colocando dinheiro toda hora, sem ter um devido ali monitoramento, um substanciamento em termos de documentos para comprovar a natureza de cada transação. Então, uma vez você seguindo um roteiro, fala, olha, a empresa é uma coisa, a pessoa física é outra. Então, tanto a Receita Federal americana, a Receita Estadual, no caso da Flórida, se você se precaver, adotar essas medidas, você tende a ter uma proteção, uma separação entre a sua pessoa física e a pessoa jurídica. Além disso, claro, é importante ter depois nos documentos societários, preparados aí pelo advogado, as cláusulas necessárias para que você tenha uma gestão de fato separada da empresa, ter umas estipulações ali que venham de fato a caracterizar que você tem uma pessoa jurídica, de certa forma, autônoma, separada da pessoa física. E isso aí é bem respeitado aqui nos Estados Unidos, seja pelo fisco, seja por outros credores, tribunais. Então, você praticando esses princípios, você consegue, de fato, ter uma separação muito maior do que hoje no Brasil acontece, que o juiz na canetada desconsidera ali, seja o argumento que for, o risco é grande do juiz dar a canetada e desconsiderar. E no botão consegue bloquear o que ele quiser. Exato. Né? Recentemente a gente teve uma conversa com uma das famílias, justamente nesse sentido, né? O advogado delas recomendou que ela tivesse uma estrutura aqui nos Estados Unidos para os negócios e uma outra estrutura para o patrimônio acumulado, né? E ela estava questionando, mas o cara é incompetente, como é que vai misturar na mesma pessoa física negócio e patrimônio, que é algo que a gente escuta muito no Brasil, né? Vamos separar, transfere para os filhos, cria uma sociedade anônima, né? Os artifícios lá que nós precisamos construir para dificultar o risco que um mau entendimento de um magistrado, né, pode trazer para o patrimônio da família, né? Isso me trouxe aqui um ponto específico. Quando a gente fala de estruturas societárias, obrigatoriamente a gente tem que falar das obrigações tributárias, né? O que você pode falar sobre as obrigações tributárias, os regimes possíveis para um investidor brasileiro que vem aqui para a Flórida, para ele começar a pensar o que é que caberia mais para o caso dos objetivos deles? Perfeito. Aqui, então, o foco da tributação americana hoje é a questão da renda. O que acontece? Basicamente, você não tem a tributação sobre o faturamento da empresa, sobre o resultado dela, que aí vai gerar uma sistemática de pagamento, ou direta na pessoa jurídica, ou repassada para o sócio dela. Então, aqui tem as figuras que chamam de pass-through, que são transparentes, as empresas que são transparentes e que o contribuinte do imposto não é a empresa,
mas sim o sócio dela. Então, essa questão de pass-through, ela é muito utilizada no modelo de LLC, do tipo societário de LLC, que da parte fiscal pode ter até 4 regimes distintos para você utilizar dentro de uma LLC. Modelos de transparência e modelo opaco. O modelo opaco basicamente deixa a LLC como se ela fosse uma corporation, que no Brasil equivale, de certa forma, a uma SA. Perfeito. Então, nesse modelo fiscal de corporation, a empresa é separada do seu sócio. Então, a empresa é um contribuinte e o sócio também é outro contribuinte. Perfeito. E o modelo de LLC transparente, onde o que vai definir o tipo de transparência vai ser a quantidade de sócios ou então algum pedido que você fez para a Receita Federal de mudança de enquadramento. Então, hoje, a LLC, por exemplo, com apenas um sócio, o tratamento fiscal, o regime fiscal dela padrão é de uma entidade desconsiderada. Então, ela existe, ela é uma PJ, só que fiscalmente ela é desconsiderada. É o sócio que é visto de forma direta. Então, passa esse sócio a ter a obrigação de reportar as atividades da empresa e recolher o imposto de forma direta na pessoa dele. Já o modelo onde a LLC tem 2 ou mais sócios, automaticamente ela vira um regime fiscal de partnership, que é de transparência, só que aí, na verdade, a empresa, ao invés de simplesmente repassar para um sócio seu lucro, ela vai fatiar esse lucro entre os demais sócios, na forma que for pactuado entre esses sócios, e cada sócio vai ser o contribuinte do imposto de renda. Quando esse sócio, por exemplo, não é um residente nos Estados Unidos, nesse regime fiscal de partnership, você acaba tendo uma obrigação da empresa em efetuar uma retenção do imposto, de forma que garanta que o imposto vai ser pago, porque o sócio não reside aqui. Perfeito. E depois cabe aos sócios, na verdade, fazer uma declaração de ajuste na condição de não residente, falando, olha, me retiveram 37%, que hoje é a alíquota máxima da tabela, mas aqui pelo meu cálculo, estou fazendo IR, ajustando, deveria ter pago 20%. Então o governo depois vai lá e restitui os 17 que foram retidos a maior. Perfeito. E é também a parte de LLC com aquele regime eletivo que você pede para o fisco. O que dá para fazer é manter na transparência, é o regime que chama de S-Corp. Então esse regime de S-Corp ele já está mais restrito, porque ele só pode ser adotado por sócios pessoas físicas que residam nos Estados Unidos. Perfeito. Salvo casos aí onde é permitida a participação de alguma instituição filantrópica, em alguns casos, ou até mesmo questão de formação de trusts para serem os donos, os sócios da empresa. Perfeito. Então aí você teria mais via de regra, pessoas físicas teriam que ser as sócias da empresa e só podem ser pessoas físicas residentes nos Estados Unidos. Então hoje você tem basicamente esse modelo para escolher entre transparência e deixar a empresa opaca, mas sempre pensando na tributação sobre lucro, não sobre faturamento. Ou seja, ISS, ICMS, PIS, COFINS, as alíquotas que o brasileiro está acostumado a pagar sobre o seu faturamento. Isso não. Aqui não existe. Deixa eu aprofundar um pouco mais nesse ponto, Claro. que é muito rico. Para quem que é recomendado um modelo opaco, transparente, quais são os prós e contras que você pode contribuir, Luiz? Assim, um grandes pontos do modelo opaco é que basicamente você tem aquela figura de 2 contribuintes, empresa e sócio. Então esse modelo, hoje ele traz uma tributação corporativa de 21% no âmbito federal e a depender do estado onde a empresa opera, tem o IR estadual. Então no caso da Flórida hoje tem o IR corporativo estadual de 5,5%, só que a Flórida concede uma isenção sobre lucro, de imposto sobre lucro de até $50 mil no ano. Então até 50 mil a Flórida não te cobra nada. Passou de 50, começa a ter os 5,5% de imposto. O que for pago para o Estado é uma despesa adicional para calcular o IR corporativo. Então a empresa, nesse modelo, tende a ficar com uma alíquota efetiva ali em torno de 24,5% pegando federal, mais estadual. E aí, como o sócio é um novo contribuinte, então o dividendo distribuído pela empresa para o sócio vai ser objeto de uma nova tributação. Então, por exemplo, se é um sócio pessoa jurídica Brasil ou pessoa física brasileira investindo nesse modelo opaco, o saque do dividendo vai ficar sujeito a 30% de imposto, porque não tem um tratado hoje Brasil Estados Unidos e a alíquota padrão é de 30%. Se for uma pessoa física residente fiscal nos Estados Unidos, aí já tem uma tributação menor, passa a ser uma tributação máxima de 20% de imposto de renda e se a pessoa física for tratada como um contribuinte de alta renda, tem mais o chamado adicional do Obama de 3,8%. Então, fica uma tributação máxima de 23,8%. Então, esse modelo, por ter essa separação PJ-PF, ele é usualmente adotado quando? Quando os investidores querem ficar reinvestindo esse lucro
girando esse lucro nos Estados Unidos mesmo e postergam uma repatriação de valor para o momento futuro, quando simplesmente vão fechar a conta americana e falar, agora eu estou encerrando tudo aqui o projeto, vou levar embora o dinheiro. Então esse modelo é adotado do ponto de vista fiscal mais para esses casos. Outra questão que o pessoal costuma utilizar mais o regime opaco também é para fazer uma captação com múltiplos investidores. Que nesse regime opaco o investidor não precisa se preocupar em ficar entregando pô de renda e deixa o recurso lá investido e simplesmente vai ser remunerado na forma que for combinado com os demais sócios. Então esse modelo traz uma carga fiscal que tende a ser mais elevada, por conta disso é usualmente o mais adotado quando o objetivo é ficar reinvestindo o lucro. Agora já o modelo transparente, aí como a empresa não paga, o sócio vai ficar pagando, sendo responsável pelo imposto dele. E do ponto de vista aqui fiscal americano, nesse formato de transparência, tende a gerar maior eficiência fiscal quando o sócio é pessoa física. Porque você colocando um sócio pessoa jurídica nesse modelo, seja, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma holding no Brasil, para ser sócio de um modelo aqui de transparência, essa holding do Brasil vai ter que começar a entregar IR nos Estados Unidos. Então seria um cenário eficiente para ser montado. Então tende a ser mais eficiente quando os sócios são pessoas físicas.